seu Morning Show. O Breakfast de hoje traz uma convidada que é daqui de Sorocaba, mas também já viajou o mundo, jornalista. Foi jornalista aqui, jornalista fora do país. Hoje é mãe. Inclusive hoje, no dia da gravação, quero dar essa ênfase, que ela acabou de defender a tese dela de mestrado e tá aqui agora maravilhosa. Maravilhosa mais ou menos. Maravilhosa. Com quem vamos conversar hoje, Walter Calles? Samira Gali, que alegria ter você aqui Oi, com a gente, muito Samira. obrigada pelo convite, maravilhosa mais Bom. ou menos, porque a gente tá viva, tá importante ter sobrevivido a essa fase. Eu dei a ênfase pra tese do mestrado porque foi uma barra, Foi né? punk. Dois países, filho... Não, agora Não. Tá, e termina no terceiro país. Você vai ter Conta como- sobre isso. Fala, de maneira... Porque nós vamos entrar nessa história. Vamos entrar Mas nessa assim, só fala para quem está começando a acompanhar a gente, começou onde esse mestrado, por onde passou e como é que terminou? A gente gosta Uma tour a sobre gente ele. gosta de dar rolê, né, nessa vida. Então, Eu gosto. Então, assim, ó, a ideia do mestrado começou no Brasil. No Brasil. No Brasil. Só que daí, como eu estava em Portugal, eu já fui com a ideia de estudar. Sim. Não que eu tenha ido com visto, também não aconselho a fazer isso. Depois a gente pode até trocar ideias sobre como estudar no exterior, tudo. Sim. Mas fui primeiro morar lá e depois de lá eu dei entrada na solicitação, Mas você já tava na com uma candidatura. vontade adormecida. Já levei tudo, os documentos tudo com apostilado de AIA, tudo certinho. Sim. Daí cheguei lá, fiz a candidatura, fui aprovada. Maravilha, maravilhoso, tal. Na mesma semana que eu descobri que eu fui aprovada, minha candidatura tinha sido aprovada, eu descobri que eu fui aprovada para ser mãe nessa vida. Então, Pra que Ai, que fazer uma beleza. coisa de pra que cada fazer vez, uma coisa né? de cada vez? Então, daí eu descobri a gravidez e aí foi tudo E tá, junto. só pra gente já começar com curiosidades pra informar as pessoas. Vamos lá. Quando você se matricula num curso em Portugal, como funciona? Você levou já os documentos, mas depende de mais alguma coisa? Então, depende, você, pelo menos no mestrado, tá? Mas eu acredito que a licenciatura, que eles chamam bacharelado lá de licenciatura, Sim. a licenciatura seja muito parecida. Você leva o seu histórico escolar. Você conseguiu fazer pra, tipo, adequar? Tem como, Como que é o nome certo mesmo? Revalida? Validar o diploma. é um mas negócio desse. se você Mas já, era outra coisa se que eu tava você já é aprovada na universidade, você automaticamente já validou seu diploma lá. E aí você leva toda a documentação, diploma, histórico escolar, tudo certinho. Como se você fosse fazer aqui. Seu currículo, tudo lá, papelada. E dá para fazer todo esse processo pelo Brasil, viu, Bru? É tudo pela internet. Eu ia na universidade, porque o que foi diferente para mim? Eu pude conhecer as universidades. Sim. Eu fui na Universidade de Lisboa, de Coimbra, na Universidade do Mas Minho. você aproveitou isso porque você tava lá. Sim, eu fui em universidade particulares também, e daí eu gostei mais do tema da tese, que é comunicação e gestão de indústrias criativas. E eu gostei da Universidade do Porto. Não sei, aquele negócio Harry Você te Potter. abraçou. O pessoal. Aham. Foi a universidade que foi baseada, não sei se vocês sabiam, o filme do Harry Potter, né? Ah, que legal. Verdade? Eu sou uma pessoa atacada pelas minhas amigas por não gostar de Harry Potter. Então. Aí eu sofro toda vez que tem essas referências. Entendeu? Entendi. Eu vou tentar, eu vou Mas melhorar. é porque assim, a escritora, ela morou um tempo lá no Porto. Aham. E ela via os estudantes, lá os estudantes, eles usam um negócio que chama toga. Tá. Que é a capa do Harry Potter. Sim, sim. Aquela coisa. E aí ela viu eles passando pelas ruas, mas assim, são mais os estudantes da licenciatura mesmo. Do mestrado não usa, não. E a galerinha vai com esse trequinho aí mesmo. Vai, é uma loucura. É uma loucura a minha idade mental. Não, eu é uma ficar vendo as loucura. pessoas quando eu consegui. Mas eu acho Não, uma mas- loucura maior a que escreve, que daí pega um pedaço disso, bota uma varinha na mão Sim, do... bota. E uma vassoura não, que ela voa. já é Uma outro vassoura patamar. que voa. Quadribol e aí... E fica por aí milionária. vai. Muito obrigada, É. senhoras e senhores. né? Essa parte é com que eu me Que identifico. beleza, hein? Você vê que, como diz o samba enredo, né? Sonhar não custa nada, Ah, né? não, então, é uma coisa que eu sempre quis morar fora, sabe, Walter? Sempre quis, nunca... Sabe, quando você é adolescente, você vê suas amigas indo fazer intercâmbio e lá, eu sempre achei isso muito legal. Aham. E aí eu nunca tinha coragem e, enfim... Daí, quando deu certo, deu certo. Você não tinha feito intercâmbio em outros momentos da sua vida? Não,
eu até entrei uma época pra procurar aquela coisa de au pair, sabe? Sim. Mas daí a gente fica velha, a idade da gente vai indo. Mas como que é o seu sentimento em relação a isso? Porque comigo aconteceu a mesma coisa, de ver amigas indo com 16, com 17 anos. E eu, ao contrário de você, falei que eu nunca queria ir. E eu acho que foi ótimo eu ter ido agora, do que se eu tivesse ido com 17 anos. Eu acho que você sim acha também. sobre? Eu acho que sim também. Embora eu tenha passado por muita coisa ao mesmo tempo agora, né? Foi a gravidez, o mestrado, a pandemia. Aí o problema nem foi o intercâmbio, né? Putz, meu. Aí, Tem um combo completo aí pra não sei, você. acho que é um negócio, né? Porque o Ares tem, né? A gente vai começar a falar de signos também, né? Sim, claro. Gente, eu e Samira O fazemos Ares. aniversário com um dia de diferença. É muito igual. Tá. Eu quero que você conte, as pessoas que estão nos assistindo, como eu contei no início, a Samira é jornalista, depois ela vai dar uma introdução da vida dela. Mas já que ela começou falando de Que Portugal... a gente não precisa seguir Gente, a ordem, né? Sabe quando você precisa se planejar pra fazer uma janta? Você jantar com um amigo, você se planeja 2 meses. Samira me ligou um dia, numa quarta-feira, eu acho, falou assim, a gente precisa se ver. Eu vou viajar na segunda-feira. Aí eu falei, que legal, pra onde você vai? Ela, eu vou morar em Portugal. Assim, Só que assim, era a super- próxima segunda. E a gente tinha É. se visto, tipo, uns dias antes. E ela tinha me falado que não ia. Ótimo. É mais você o quê? vê que é- Mas não é. É, É essa coisa aí. Surpresa, Tem cidade, né? Vamos viver, tem que viver, Walter. Agora, Samira, falando em Samila, surpresa... Cebolinha. Samilinha. Falando Eu em falo Monel, às vezes. Monel. Falando em surpresa, a gente tem toda essa questão. Obviamente, você foi com o objetivo, primeiro, fazer o que talvez um sonho de adolescência, juventude, de Sim. fazer intercâmbio, assim como as suas amigas fizeram. Sim. Fazer um mestrado, Sim. que também é algo que não surge na cabeça de alguém da noite Sim. pro dia, você veio amadurecendo isso. E daí você tem uma gravidez depois de uma Sim. semana. Na verdade, eu fui seguindo o boy. Né? Sim. O que aconteceu? Eu tava namorando aqui no Brasil, Sim. mandei boy pra Europa, o boy José. foi pra Europa, José Mas Antônio. tranquilo, Bru, relacionamento à distância, José. estou tranquila. José. Zé Cozinha. Zé Cozinha. Gente, e ótimo cozinheiro, hein? Procurem. Ótimo. Aham. Chefe de cozinha maravilhoso. Ele queria melhorar os estudos e tal. Eu dei maior força para ele ir para Europa. Sim. Eu não sei se inconscientemente, já lembrando daquela minha vontade de morar fora, mas eu dei uma força. Mas sabe quando você manda a pessoa ir, ela vai? Vai Vai. primeiro, Zé, que depois eu vou. Mais A ou Foi gente menos tava mais isso. ou pra mim. menos assim. Tá. Aí ele foi e falou, ó, bacana, não sei o quê. Daí eu falei assim, daqui a uns 6 meses, desencanadíssima, achando, jurando, né? Sim. Daqui a 6 meses a gente se vê ou não. Resolvida. Né? Emocionalmente. Super. É que evolução, né? Claro, Evolução emocional. imagina. Não deu 2 meses, eu tava lá, Walter. Claro. Tava lá. Oi, tudo bom? Querido. É. Mas excelente, né? Vamos morar junto. E teve aquela corridinha no aeroporto pra se encontrar sempre ou não? tem. Não, mas daí eu fui passar as férias lá. E ele Tá. falou, fica aqui e tal. Né? Ela foi passar Eu as voltei. férias. Sei. Tá, ela foi com intenção de férias mesmo. Não, eu voltei, daí depois eu voltei pra lá. Daí você voltou. Mas Sim. daí você precisava mais roupas e tudo. Então, daí eu levei, daí paguei bagagem extra e tudo mais. Se mudou de fato, né? Eu me mudei de Quanto fato. tempo você ficou lá em Portugal? Foram 2 anos, foi 1 ano e pouco em Portugal e o resto do tempo na Espanha. Muito bem. E aí a tua filha nasceu em Portugal? Na Espanha. Na Espanha. Na É uma Espanha. espanholinha, então. É uma espanholinha. Na Espanha, Walter, porque em Portugal eu passei por muitas situações complicadas a respeito mesmo por ser brasileira. Vamos Verdade. aprofundar esse assunto. Inclusive, essa semana no Tamo Junto, a gente tava conversando sobre isso. Tá rolando uma polêmica muito grande lá em Portugal agora, porque as crianças assistem Exatamente. muitos canais de YouTube do Brasil, né? Exatamente. E as crianças estão falando com expressões e com gírias Sim. brasileiras. Sim. E muita gente se incomoda com isso. Eles se incomodam demais. É muito forte, isso foi muito forte na cidade onde você Sim. conviveu. Porque eu nunca fiquei em Portugal de fato, mas eu morei com portugueses que gostam muito do Brasil. Rola essa divisão ou a maioria tem essa rivalidade? Não, é bem complicado, assim, a maioria tem problema com o português, os brasileiros têm problema mesmo, os portugueses têm uma resistência com o brasileiro. Devia ser o contrário, né, gatos? Mas qual que seria a essência disso? Você estudou um pouco de onde vem esse ranço? Não, eu não sei. Eu só não sei que o ranço estudei. devia Eu ser acho ao que contrário. devia ser ao contrário. Quem colonizou a gente foi eles. Não, tanto que eu briguei com o português e eu falei, eu tô aqui pra vir buscar o meu ouro de volta, né? Aquele papo. Reparação histórica. Reparação histórica, meu bebê. Caramba. E assim, existe mesmo essa... Mas assim, os portugueses, eles têm um nível de preconceito um pouquinho diferente. Assim, primeiro são os povos ciganos,
que eles têm até medo do povo cigano, eles têm um preconceito sobre isso eu já li. grande do povo cigano. Depois vem a Aí gente. depois vem os negros, eles têm um preconceito grande também, racial. Aí depois vem mulher brasileira. Aí depois o mulher homem brasileiro. brasileira. Porque teve, pelo que eu conversava lá, diz que teve uma época, não sei, nos anos 1990 e alguma coisa, que foi uma leva de prostituição brasileira para lá. Teve uma época muito forte disso. Então- Próximo, um pouco antes de eu nascer, rolou isso. Porque Então- meu pai desistiu de ir pra Portugal por causa disso. Então aí eles acham que as mulheres brasileiras vão roubar os maridos lindos delas. Então existe isso daí. E assim, eu sofri bastante xenofobia em vários lugares lá, inclusive com médico. E o único lugar que eu não sofri foi na universidade. Então... Mas você morava em Braga, que é Braga. uma cidade de quantos habitantes? Braga, ela tem, olha, não tem muito, viu, Bru? Ela tem tipo o tamanho de Votorantim, assim, mas Entendi. para Portugal é 180 mil, mais ou menos, pelo Porque no tamanho do Votorantim. padrão país, ela é Europa uma já grande é... Ela é a terceira maior cidade de Portugal. Primeiro é Lisboa, depois é Porto, depois Braga. Em Porto, a gente sente menos isso. É isso que eu ia perguntar. Mas no norte do país é mais conservador. Sim. Entendi. E no sul, em Lisboa, assim, é mais cosmopolita. Então, Porque beleza. Porto e Lisboa é onde Sim. tem gente do mundo todo. O fervo, né? Sim. Mas você pode citar alguma coisa que você ouviu assim? que Claro, foi assim, triste a primeira, pra você? primeira vez que eu fui na médica, por exemplo, Aham. eu nunca tinha ficado grávida na minha vida, muito menos fora do país. E eu fui com uma listinha cheia de perguntas. A médica olhou pra mim e falou assim... Falei assim, eu tenho uma lista de perguntas. Ela falou assim, eu não quero saber. Falei assim, Nossa, olha... cara. eu falei assim, desculpa, achei que estávamos numa consulta médica. Achei que as dúvidas eram pra tirar com você. Eu falei assim, achei que eu tava numa consulta médica. Ela olhou e falou assim, olha aqui, mocinha, não tenho culpa que engravidastes no meu país. Se não estar feliz, volte para sua terra. E eles falam muito isso, volte para a sua terra. Então, assim, a gente já ainda mais grávida, com os hormônios e não sei o quê, aí não foi nada acolhedor. E aí eu tive muita dor durante a gestação, eu tive também um pouco de depressão durante a gestação, Sim, porque claro, tudo, né? a gente estava sozinho lá, sem a minha família, sem amigos, sem Tomando rede porrada, de apoio, de tomando graça. porrada. E aí, o que aconteceu? Uma das vezes que eu precisei ir para o hospital, que eu estava com muita dor, também foi muito dolorida a minha gestação, eu sofri violência obstétrica. Aí eu falei pro Zé, eu falei assim, não quero ter o bebê aqui. Falei assim, ou a gente volta pro Brasil ou a gente vai em outro país. Aí já começou a dar andamento na documentação da Espanha e daí a gente se mudou para Espanha. Cara, que negócio louco, né? Você sabe que assim, eu conversando com pessoas que conviveram, por exemplo, com portugueses e com ingleses, né? Diz que e tem uma semelhança muito grande na questão deles serem muito literais, né? Então, Sim, assim, exatamente. de você perguntar assim, você viu tal coisa? Vi. E acabou. Acabou a conversa ali. Ele Sim. ele não te explica se você, por exemplo, você viu meu celular? Vi. E acabou a conversa. Onde a gente, tá? Você completa? A gente já explica. Não, Se gente, você está perguntando se viu, vi, tem tá em várias. tal lugar. Tem várias A gente histórias tem essa assim. proatividade, eles não têm Não isso. não tem. Eles são muito literais. E uma pessoa que trabalhou com os ingleses, Inglês também é assim? inglês também é assim. Ai, misericórdia. E aí, por exemplo, assim, teve uma reunião, falou assim, olha, então amanhã não estamos conseguindo arrumar solução para esse problema. Amanhã às 9 horas da manhã a gente faz uma reunião para tentar achar uma solução. Tipo, igual agora, que é o horário que a gente está gravando. Sim. Aí, depois de uma hora e pouco, a pessoa achou uma solução, uma alternativa. Ligou para essa pessoa que marcou a reunião. Falou, viu, já falou, pensei olha, já aqui." pensei aqui, pensei numa coisa. Amanhã às 9 a gente conversa. Não, mas eu já tenho. Amanhã às 9 a gente conversa. E não quis nem ouvir. Não, Então, assim, e daí, esse foi um dos episódios, né? Mas aí você vê que tem uma questão também de pouca flexibilidade, né? Tem, Para muita coisa. E além disso, essa coisa do racismo Sim, mesmo, sim, né? existe isso e é muito engraçado, porque eles falam que a gente fala brasileiro, eles não falam que a gente Aham. fala português. Eu enfatizava, é português do Brasil. Mas assim, essa coisa literal, o Zé, a gente passou por várias situações, mas a Sim. mais engraçada foi uma delas que eu tava bem mal e o Zé, a gente precisava tirar uma grana no caixa eletrônico e o Zé entrou num shopping lá e perguntou primeiro o segurança, ele falou assim... aonde tem caixa eletrônico? Tem caixa eletrônico? Falou, tem. Daí o Zé já, né, ligado, falou, onde que tá? Tá lá. Era lá na PQP. Foi Zé, fiquei esperando sentado, Zé volta porque o negócio estava quebrado. Aham.
Aí o Zé falou, olha, tá quebrado. Sim, eu sei. E por que não avisou? E né? por que não avisou? Ah, você não perguntou. Você só perguntou se tinha. 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 Tem, é lá. É lá. Por um lado, a galera também daí é menos daí intrometida. parece que tá zoando, né, a pessoa? Narizão Sim. de palhaço. Mas e daí isso, no geral, reflete em outros pontos também, das pessoas serem menos intrometidas? Porque a gente tem um lance que, se eu falo pra você, estou atrasada, e eu só quero falar que eu tô atrasada, não quero contar o motivo, a pessoa vai perguntar por que você tá atrasada, né? Porque a gente tem essa vivência aqui, né? De tudo que você pergunta, a pessoa já completa com outra pergunta, põe a informação completa. Na vida social, você sentiu isso também? Não, na vida social eles são muito reservados, assim. Eles não... Por exemplo, se você nunca vai na casa de um português se ele não te convidar. Ah, mas eu acho isso excelente. É. Eu achei de ótimo tom. Você não ir na casa Não, mas assim, das até... pessoas que elas não te convidaram. Eu acho que até coisa de familiar, assim, de mãe. essas Nossa, Deus coisas. abençoe. É, eles são muito assim, são muito reservados. Eles não contam, eles não falam. E você tem que perguntar mesmo. esse Você lance. acha que se você não tivesse vivido a situação que você viveu, de ficar grávida, de ter as emoções que você teve, você teria tido uma vivência diferente em Portugal? Ou acha que não? Eu acho que não. Foi ruim Eu mesmo? eu acho que não foi uma experiência totalmente positiva nesse sentido. Eu não sei se eu dei muito azar, porque tem gente que não relata esse tipo de coisa. Não sei se a localização que a gente foi morar foi muito complicada. Mas assim, o Zé também passava muitas coisas nos restaurantes que ele passou. Porque bem tem a questão de ser complicado. imigrante também, né? A gente tem que Sim. entender que por mais que a gente tenha o passaporte, a cidadania, quando você, mesmo quando você tem... Você é imigrante pra sempre. Sim, Você sim. nunca perde a sua identidade. Não. Então, eu não tive uma vivência de morar em Portugal, mas eu morei na Irlanda. E na Irlanda, muitas dessas coisas que você citou, eu vi acontecendo. Não necessariamente comigo, mas eu vi acontecendo com as pessoas. Porque tem pessoas que fazem você se lembrar o tempo todo de que você não está na sua casa, de que você é um imigrante. Então, mas E falar, volte pra sua casa se você não tá satisfeito com algo. Sim. eu acho que tem alguns lugares que estão melhores preparados para isso, né? Então, por exemplo, você pegar um país igual os Estados Unidos, que é dimensões continentais, né? Você vê essa diferença de tratamento, né? Você vai para algumas cidades, por exemplo, que são mais turísticas, Sim. sei lá, Los Angeles, Las Vegas, Tudo Miami, com mais naturalidade, Orlando e né? tal. Existe uma vocação a ser mais atencioso com você e não conseguiu entender se o seu inglês enrolou, vão Se tentar. você for pro interiorzão, você tá ferrado. Exatamente, dependendo do É lugar. natural, né? E aconteceu Aqui também. com um amigo meu, aconteceu isso também. E é numa cidade turística também, que é Nova York. Mas ele entrou numa loja, 2 vezes aconteceu isso. Na primeira vez que ele entrou na loja, ele começou a olhar tal, ele escutou um vendedor falar pro outro, falou assim, nem vai lá atender que é brasileiro, não vai comprar nada. Primeira coisa, já sentiu aí né? E o cara falou achando que ele não ia entender. E ele Exatamente. queria Eu comprar. Eu adoro quando acontece também isso. E ele queria comprar alguma coisa tal. E numa outra loja ele foi, acho que ele começou a ver uma luneta, alguma coisa assim tal, super potente ali tal. Ele olhando tal e perguntou pro cara, falou, quanto que é? O cara falou assim, isso não é pra você. Ah, sim. Não falou nem o preço pra ele. Isso não é pra você. Por isso que eu acho que não é coisa do país. Eu acho que é um lance pessoas. Mas assim, Então. o que acontece em Portugal é que existe muito mesmo a questão de, por serem nações que eles consideram nações irmãs, existe muita facilidade da imigração e existe muito brasileiro lá. Sim. E assim, mundo todo. Braga tinha muito brasileiro. Braga falava-se mais o português do Brasil nas ruas do que o próprio português. Então isso cria uma certa resistência. Por exemplo, e só que assim, a prefeitura super acolhia, botava telão na praça e passando o jogo do Flamengo. Sim. Totalmente. Mas os moradores não gostavam, né? Foda-se. Mas isso eu acho que é uma coisa que o tempo vai mudando. Por exemplo, né? em Acho que Dublin. já foi pior também. Dublin é uma né? cidade que tem em torno de 500 mil habitantes e é o que você contou. Tem bar específico do Flamengo, tem bar específico Sim. do Corinthians, tem bar específico do Palmeiras. As pessoas, elas vivem, porque tem em torno de 70 mil brasileiros na Irlanda. Em Portugal deve ter brasileiro pra caramba. Também na Inglaterra. Enfim, tem brasileiro em todo lugar. Tem. E essa situação que você contou da loja, eu vivi na Irlanda uma situação de que eu precisava de um remédio. Eu entrei em contato com uma amiga de lá e ela falou, olha, é esse princípio ativo, eu não sei como é o nome desse remédio aqui. Beleza, eu fui até a farmácia e a mulher tava me atendendo com toda simpatia. Aham. Quando eu mostrei o meu celular e ela viu as A coisas conversa. escritas em outra, ela falou, não, é minha língua. E parou de me atender.
Só que isso aconteceu nessa farmácia, eu fui em outra, que era no centro. Aham. Porque essa eu fui no bairro que eu morei a primeira vez, que era mais afastado do centro. Tá. E a pessoa do centro me atendeu com a maior paz, indicou qual que era o remédio. É por isso que eu sei que tem coisas que acontecem em grande escala, mas eu acho que o principal são as pessoas, sabe? Sim, com certeza. Porque... Gente mal você educada encontra- tem em qualquer Exatamente. parte do mundo. Mas daí, né? Bru, a reflexão que eu fiz foi mais ou menos a seguinte: a gente também faz isso. É sim, e O a gente tem que se policiar. o brasileiro faz isso também. Não com o europeu, não com o norte-americano, mas a gente faz isso com o pessoal do Chile, com o pessoal do Haiti, Porque a com gente o vai seguindo Paraguai. aquela hierarquia, Sim, né? a gente faz isso também. Os coreanos, a gente faz isso muito. Esse senso Então, de superioridade. a gente faz também. Então, essa vivência em outro país e viver essas situações também é bom para trazer uma reflexão legal. Sim. Eu não quero que seja feito comigo, eu não vou fazer com os outros, eu vou levar isso para minha bolha, para meus amigos, para minhas pessoas. Então, isso é muito interessante. Agora, na Espanha, eu já cheguei à primeira consulta médica que eu tive lá. Você já foi abraçada. Super, super. Assim, primeiro que os espanhóis e os portugueses não se gostam, né? Aí eles viam a gente falando português, falaram assim: é de Portugal? Não, somos brasileiros. Entendi, já tinha isso e você daí. fala espanhol? É um pouquinho, um pouquito. Porque E a galera se esforça? Se esforça, não, de boa, assim, de boa. E aí, o que acontece? Daí ela falou assim, são brasileiros? Somos brasileiros. Escolheram a nossa cidade para ter a filha de vocês? Que bom, que legal, olha só, eles escolheram a nossa cidade. Completamente diferente, foi outro acolhimento. E também Mas que bom. lá na Espanha tem a figura da matrona, que é uma espécie de doula, um enfermeira obstétrica também. Então, Parecido um pouco com como funciona o nosso sistema. parecido com as doulas. Tipo, até massagem na hora do parto eu recebi, Que legal. sabe? Foi bem legal. legal. Foi bem legal. Samira, e aí essa sua aventura? Aventura. Walter, só antes de você sair do assunto Espanha, eu quero saber como foi daí a migração só, pra gente encerrar isso. Porque daí você tava em Portugal e com um tipo de visto, estudando. Como foi ir pra Espanha? Você tem passaporte? A gente pegou o carro e passou a fronteira, né? Só isso? E tudo bem. Porque daí lá na Espanha a gente tinha já dado início à documentação. Aí com a moradia em Portugal fica mais tranquilo, mas nem tanto, porque uma coisa é você ter autorização para morar em um país. Sim. Outra coisa é você ter autorização para morar em outro. A gente não tem cidadania europeia. É, isso que eu queria saber. Então, assim, para entrar na Espanha, aí a gente teve que fazer todo o processo da imigração de novo, só que daí pelo lado da Espanha. Porque a diferença de quilometragem é de estados brasileiros, mas são curta, países né? diferentes. Sim, sim. Com regras diferentes. É bem curto, né? Exatamente. Demora... Quanto tempo você demorou pra chegar nessa cidade? Eu acho que demorou uns 4 horas. Só que Então assim, é isso. Só que é um país diferente. Foi porque eu escolhi perto de Madrid. Só que a gente morava perto da Galícia, porque eu me sinto muito em casa na Espanha, porque a minha descendência é espanhola. Então, assim, em 40 minutos de Braga, eu estava na Galícia. E aí, quando eu estava com saudade do meu pai, por exemplo, e da minha família, eu ia para lá, porque assim, lá eles fazem a maionese que meu pai faz. Que meu pai nem sabe que o nome que é a maionese que eles têm, mas ele sempre fez daquele jeito, porque a minha avó, a minha bisa fazia daquele jeito. Sim. Então, assim, quando eu queria comer mais a comida do meu pai, quando eu queria mais lembrar da minha família, a gente sempre dava uma fugida pra Espanha. Você busca os refúgios, né? Quando A você gente tá busca morando fora. raiz, tem que buscar. E aí, faculdade, filho e tal, você trabalhou lá também? O que Eu você trabalhei, fazia lá? Vamos explicar pra galera que tá assistindo a gente. Você trabalhava aqui, antes de ir pra Portugal, Sim. na coluna social. Eu trabalhava na coluna social do Jornal Cruzeiro do Sul, fiquei no Cruzeiro do Sul quase 10 anos. E os últimos quase 4, eu fiquei na coluna social. Aí eu saí mesmo para ir morar lá. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu quero porque assim, para entrar no mercado de trabalho como mulher, imigrante, na área, muito difícil. Então eu cheguei a trabalhar em loja de roupa. Eu trabalhei numa área muito legal que foi... Lá tem as feiras medievais. E eu conheci uma pessoa que... Eu amava você nessas feiras, gente. A roupa sensacional, tudo. sensacional.
E ela vendia aquelas tiarinhas com florzinhas, Sim, assim. sim. E todo mundo na cidade, quando chega a feira, se veste de princesa e de dragão e de tudo. Vira um negócio medieval. O pessoal incorpora mesmo. Porque é tudo em torno dos castelos medievais Sim. que tem lá. É muito bacana. Já tá no cenário, Já né? tá no cenário. Nem precisa E o esforçar. salário? E assim, ok, em euro, né? Maravilhoso. Não. Mas sem converter, pagando as coisas em euro. Pagando, mas Portugal não é tão caro. Porque- Portugal, a moradia que é mais cara. As coisas não são. As comidas são, mas o salário, por exemplo, ele é mais baixo em comparação aos outros países da Europa. Sim, é bem mais baixo, mas uma coisa é verdade. A gente pagava, por exemplo, um aluguel equivalentemente, pelo que a gente morava, mais caro do que na Espanha. Entendi. Então, o custo de vida na Espanha é mais alto. É mais alto, por exemplo, se você for no supermercado, você vai gastar mais. Um pouco mais, não muito, mas se você for em restaurante, você vai gastar bem mais. Você vai gastar o dobro dos restaurantes do que você gastar no restaurante em Portugal. E moradia é um pouco mais barato. Em moradia, a gente encontrou mais barato, equivalentemente mais barato. Tá certo. E aí, o que aconteceu? Nessas aventuras todas, loja aqui, feira medieval ali, eu também fiquei ainda prestando serviço para produção de conteúdo aqui. E numa das viagens que eu fiz lá, eu fui visitar Coimbra e surgiu a possibilidade de... Eu vi ali a notícia na minha frente, que foi uma palestra com o Jean Willis, que ele deu na faculdade de Coimbra, e tacaram Sim. um ovo nele. Foi um boom essa notícia e você tava perto, né? E eu estava lá. Aí eu já mandei, eu tinha alguns contatos no Estadão. Eu mandei para o pessoal do Estadão e fiz a correspondência internacional. Fiquei conversando com eles o dia inteiro e mandei a matéria no final do dia. Meu, muito legal poder abraçar essas oportunidades, né? tem que E daí tá- eles compraram sua matéria. Compraram minha matéria em dólar. Conta pras Beleza. pessoas como é que funciona isso de comprar matéria, porque com certeza muita gente não sabe como funciona isso. Ah, olha, foi assim, o que acontece? Você tem um assunto, você dá uma introdução para o editor da editoria ali, para o responsável pela editoria. Sim. Aí ele falou assim, bom, vai ver se acontece alguma coisa, veja se acontece alguma coisa, se isso vira, pelo seu feeling, se isso vira notícia ou não. Aí eu fui conversando com ele em tempo real ali, o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, pauta aprovada. Faz. Me manda o texto de tantas laudas até tal hora. E é isso, mandei, publicaram na hora já no site, daí depois no dia seguinte foi para impresso e daí depois... Passa o número da conta. E daí tinha um lance com você ser jornalista? Ou se você tivesse outra profissão e oferecesse essa matéria, eles poderiam comprar também? Eu acho que poderiam comprar, viu, Bruno? Não pediram o meu MTB, não. Entendi. Foi um lance mais de, tipo, você conhecer a pessoa, perguntar, fazer na hora. Conhecer a pessoa assim, eu fui de pessoas em pessoas, viu? Você já trabalhou lá? Você conhece alguém lá? Aí Daí, começa a aí escadinha. começa Numa até rede chegar aí. na pessoa. Porque tem coisa que não dá pra você esperar passar, não ia acontecer de novo. Não. Que legal, Sá. Daí a gente abraça, né? Sim. Bom, e aí você, com esse espírito do jornalismo e tal, começou quando aqui no Brasil? O quê? Sua Ai, a gente vai carreira voltar assim, jornalística, gente. claro. Peraí, calma. É assim, ó. Do tempo, Você trabalhou 10 anos no Cruzeiro, mas quando você começou a trabalhar, já era em coluna social? Não, nunca imaginei na minha vida trabalhar em coluna social, bro. Imagina. Eu me formei na Quem PUC. conhece não deve nem imaginar isso, né? Que arrasa. Eu me formei na PUC em Campinas. Entrei na faculdade com 17 aninhos. Só que eu fiquei muito na dúvida do marketing também. Então, eu passei na SPM, no marketing, em outras faculdades em marketing e na PUC em jornalismo. E aí, meu pai falou, já decidiu? Falei assim, não. Aí, a gente Tipo fila do McDonald's. A gente pegou na estrada. Aí era no mesmo dia a matrícula, e daí a gente tava Não julgo. Vamos pra São Paulo, vamos pra Campinas. Eu falei assim, ai pai, sei lá, toca pra Campinas e vamos. Aí foi muito bonitinho, porque o meu pai, ele era jogador de futebol, né, da década de 70, e ele fez a faculdade, ele era do Guarani e fez a PUC Campinas. A primeira turma de educação física. Sim. Que o Guarani pagou a faculdade pra ele. Aí chegamos lá pra fazer a matrícula, tinha uma placa sei lá, daqueles bronze, daquelas coisas lá, né, metal, com o nome de todos os alunos da primeira turma.
Esse velho não me para de chorar nunca mais Ai, na que vida. bonitinho. Tá vendo? Olha lá. Virou um Para momento mais. especial pra ele duplo, Virou, né? Porque a virou. filha entrando na faculdade. Virou, e assim, amo jornalismo, gosto muito de marketing também. É comunicação, eu acho que qualquer caminho que eu pegasse, eu acho que não ia ter erro. Eu gosto. Eu mudei gosto a minha matrícula no dia, sentada na secretaria da faculdade. Fiz vestibular pra comunicação social e tinha publicidade e jornal. Eu fiz pra jornalismo, na verdade. E na frente da moça eu troquei pra publicidade, sei lá por Na quê. frente? Na frente da moça. Ela falou, você pode fazer a sua matrícula É em isso, publicidade é também. isso, então brilhando. toda vez que eu vejo alguém contar uma história dessa, eu falo, tá vendo? Mas 17 anos você realmente não 17 sabe. anos é muito novo. Eu entrei também na faculdade com 17. É um peso. É. Tá, desci daqui a faculdade do que você vai fazer pro Cara, resto da eu sua entrei vida, com né? 18 para 19 não muda absolutamente nada. Não muda, né? Porque ainda continua naquela intermediária, Será né? que se a gente entrasse velho ia mudar? Acho que não, Você né? escolheu, porque o Walter, gente, ele fez relações públicas. Aqui a SAF fez jornalismo, eu fiz publicidade. Ah, e ele fez tá o relações tripé públicas. aqui, maravilhoso. Exatamente, é. Você Maravilhoso. Comunicação escolheu integrada. relações públicas por quê? Na verdade, foi assim, ó. Eu quero saber O programa essa é da Samira, mas eu falo aqui Tamo tudo bem. aqui. Eu tinha feito curso colegial técnico de processamento de dados. Não era nem ensino médio, era colegial. Ah, entendi. E aí, processamento de dados, informática é a carreira do futuro, né? Porque botavam uma pressão nisso, Não, né? e MS-DOS, né? Todo mundo que eu conheço Total, fez. né? Na época a gente trabalhava com Basic, Fortran, Excel e Assembler. Vocês nem vão saber o que é isso aí. Beijo, pai. E aí, gente, o que acontece? Aí eu saí do colégio e tentei prestar faculdade para a área de processamento de dados. E eu não passei nos 2 vestibulares. Só que eu já estava me embrenhando Pra para trabalhar em comunicação, para rádio, essa coisa toda. Aí é o engraçado que eu fiquei nessa coisa, o que tem da área de comunicação? Aí você vai pesquisar, né? O que tem de eu escolhendo comunicação? faculdade. Aqui, né? O que tem de comunicação? Tem propaganda e publicidade, tem relações públicas, tem jornalismo. Legal, jornalismo. Daí eu lembro que eu comentei em casa com a minha mãe, né? Eu falei, tô pensando em fazer jornalismo. Pelo amor de Deus, não vai fazer jornalismo, vai que mandam você pra guerra. pra cobrir a guerra. É, né? Todo mundo pensa isso, Tadinha. gente. Qual a chance? Na cabeça dela, ela achava que... Imagina. Ah, mas ia ela pra salvou guerra. você, deu uma salvada aí. Exatamente. Talvez um outro tipo de guerra, né? Não a guerra propriamente dita, porque né? você nem serviu o exército, né? Não servi. Ele tava fora da guerra, gente. Aí o que acontece? Quando eu estava escolhendo, e eu sempre fui aquela coisa assim, acho que eu sempre pensei muito na frente, ver o que tinha mercado. Sim. Não? Aí quando eu vi relações públicas, eu falei, legal, de repente eu consigo conciliar para trabalhar com comunicação, que eu já estou me envolvendo, e se não der certo, Sim, eu já vou para a tem plano, indústria, tá, eu vou plano para bem. Sim, o claro. ambiente corporativo, Tem um leque, uma né? outra Sim. coisa, tal, ou setor público, tal. E aí acabei escolhendo relações públicas e não me arrependo não, foi muito legal. Foi bacana, para mim foi super. Eu quase fui pra psicologia também, mas daí... Eu tenho até hoje vontade de fazer faculdade de psicologia, mas falta dinheiro. mas não, na verdade... Porque a gente trabalha com comunicação. Mas quem trabalha em comunicação, acho que tem um pouco dessa eu vocação. sei, eu sempre fui muito boa ouvinte, eu acho. Então, eu também sempre fui bom ouvinte. Falar, a gente fala pra caceta, mas a gente ouve Mas também. Então, e as pessoas têm esse estigma, né? De quem trabalha com comunicação não ouve, só gente fala. ouve, Só que mas não, fala. ouve pra caramba, né? Eu tenho uma amiga que fala que quando ela trabalhou comigo na prefeitura, ela falou que ela economizou 3 anos de terapia. Ai, que bom. Que ela ia, sentava na minha sala, começava a conversar, começava a falar qual é o problema. Quando tal. não chamam de palhaço também tá bom, né? Exatamente. Ou não, também pode chamar, que tá ótimo. E a gente falando disso, né? Eu e o Walter, a gente trabalha juntos e a gente tem uma relação próxima com vários ouvintes, porque eles mandam Sim. as coisas. Sim. Você viveu situações assim também? De você se tornar próxima de alguém que te conheceu pelo veículo de comunicação? Ai, várias, Bru. Várias. No colunismo social, No colunismo impossível social, se Demais, né? aproximar. Porque vocês Várias. vivem um grupo, né? Sim, vive sim. Eu tive até a situação de chegar num evento e as senhorinhas adoram, né? Aham. Daí teve uma que bordou. Ai, que bonitinha. Aí é tão fofo. Escreveu uma cartinha e bordou no meu nome o significado do meu nome Olha pra me só. entregar. Ai, É um que carinho, né? belezinha. É, super. Mas super. agora, essa área que você trabalhou do colunismo social, que, quando a gente começou esse papo aqui, você falou, o que vocês vão perguntar? Eu falei que a gente ia perguntar de tudo, e agora De eu vou botar tudo, você vamos lá. não sei se vai ser uma saia justa ou não. Nunca é. Você não precisa falar quem é. Mas você, como colunista social, também
além dessa senhorinha super simpática, gente boa, pegou muita gente chata também. Misericórdia, Que misericórdia. aparecer de qualquer jeito, Não, Walter, você não tem tentando uma noção. todas as coisas. Porque é um dos ambientes mais hostis, não é? Pra se trabalhar. É muito complicado, porque é muito complicado. Muito ego, né? É muito ego e assim, as pessoas querem aparecer a todo custo. Você só põe tal pessoa, você não põe a minha foto. Não, e assim, mas assim, eu sempre fui muito, eu não sei se eu sou muito política na hora de conversar com as pessoas, eu falo, Ah lá, não o lado sei. psicóloga, né? Então, assim, eu sempre soube sair muito bem das situações. E assim, eu sempre ajudei as pessoas também, quando eu pude. Quando eu não podia, eu também falava assim, ó, não vai rolar, isso aqui não vai dar Não dá certo. Porque é um ponto importante, principalmente quando você tem contato com muita gente, Sim, né? tem que ser bem abraçar claro. o mundo já não era. dá. E aí, mas o que mais me pegava era uma questão de energia, Walter. Tinha evento que eu chegava, parecia que eu ia desmaiar. Porque vinha assim, ó, vuf! Falava, meu Deus. Daí teve um ainda que assim, era até, ela ficou amiga depois. Que era uma pessoa que eu conhecia de vista, ela me tirou do meio daquilo ali, porque assim, foi uma puxando de um lado aqui, uma outra pessoa puxando de outro, e eu tava com o bloquinho, com a caneta, e daí uma outra pegando na minha bolsa, pegando no meu ombro, aí essa pessoa me tirou daqui e falou assim, Samira, lembra aquele assunto? Eu preciso conversar com você agora. Nossa. Que assunto. E olhando desse jeito que E você eu olhou falei aqui assim, agora. lembro, vamos conversar. Ela me escondeu no canto e me deu um chá. Ela falou assim, fique aqui, o que estão fazendo com você? Fique aqui, vai ficar aqui escondida. Eu falei assim, não, mas eu não sei nem onde está o meu fotógrafo dela, deixa ele se virar. Ela, você vai ficar aí. Caramba. E me deixou, fiquei lá Respira. sentada meia hora. Fiquei lá, bem bonita, descansando, porque então essa questão é muito contato com muita gente, tem uma troca energética meio nervosa, né? ruim. Mas assim, teve alguma proposta... Indecente? Não, sei lá, podemos Indecente, chamar é de isso que ele quer saber, indecente. Podemos chamar de Indecente, indecente ou alguma indecente. coisa absurda. Falar assim, não, você tem que colocar a foto de fulano. Teve lá. muito, isso teve muito, principalmente quando eu já estava saindo. Quando eu já estava saindo da coluna social, isso teve. Porque passamos por um período muito bom lá dentro de autonomia e de confiança no trabalho. Aham. Eu sou colunista e eu sei como que eu vou organizar. Isso foi muito legal. E o trabalho que eu fiz na coluna social eu considerei muito importante porque eu consegui cumprir uma missão em relação a isso. Porque todo mundo acha que coluna social é futilidade, todo mundo acha que colunista é fofoqueiro. Não é. É a gente, pelo menos a função que eu quis exercer e a missão que eu peguei para mim foi mostrar a diversidade da nossa sociedade. Sim. Foi uma coisa que eu consegui fazer. Então, eu colocava vários tipos de eventos diferentes. Então, ia cobrir, sim, o chá da senhorinha lá, ia cobrir o chá da senhorinha, mas também ia cobrir eventos culturais. Sim. Ia cobrir o pessoal do skate que estava fazendo uma ação em algum determinado lugar, uma arte de rua, alguma coisa assim. A diferença de proporção de tamanho também, então, né? assim, colocamos negro na coluna social. O pessoal da comunidade negra veio me agradecer. Colocamos histórias de trans, histórias de gay, história de drag queen. Então, Porque por muito tempo a coluna social Sim. era o mais do mesmo, né? Sim. Com respeito a todas as pessoas Sim. que trabalham, mas tinha um momento, né, que você entrava em coluna social e você via não as mesmas pessoas, mas pessoas que às mesmos vezes estereótipos. você não conseguia nem diferenciar. Mas tudo. viu? E as mesmas pessoas também. E viu? as mesmas pessoas também. E as mesmas pessoas E também. tem muito disso, né? Tem. De ter as Tem. mesmas pessoas circulando Tem. em pontos diferentes. Tem. Porque tem gente que vive para isso, né? Sim. Então é isso. E aí a minha preocupação era tanto que uma das vezes que mais me deixou grata por tudo isso foi uma vez que eu fiz sim um perfil com uma drag queen super, a Lorelai Fox, que é maravilhosa, que é de Sorocaba, famosa no Brasil inteiro, tem podcast, Globo e um monte de coisa. E não sei se eu posso falar a marca aqui, mas enfim, já falei. E aí e também quando eu cheguei num evento e tinha uma trans, e eu falei assim, eu posso fazer uma foto de você pro Jornal Cruzeiro do Sul? Ela falou assim, eu? No jornal? Falei, Na sim. coluna? Ela falou assim, na coluna social? Eu falei assim, ela falou assim, eu sou parte da sociedade?
Então, assim, é pesado, sabe? Sim, sim. Então, assim, dela, não, peraí, deixa eu soltar o meu cabelo, não sei o quê. Então, assim, e a minha preocupação também era tornar a página diversa. Por exemplo, Entendi. não, tá bom, eu vou num evento, sei lá, num evento não é porque eu vou num evento da comunidade 28 de setembro que eu só vou colocar negro o tempo todo. Eu senti a necessidade de também colocar os negros também em eventos que geralmente só saía branco. Totalmente, exatamente. Porque o que acontece muito na mídia é isso. Ah, tá lá, tá tendo uma festa, vai ter uma foto minha do Walter e da Samira. Tá tendo um protesto, tá tendo uma reivindicação, aí a gente vai colocar Sim. os outros públicos. Sim. Ah, então assim, o negro só aparece se ele estiver Sim, agindo numa sim, causa. sim, sim. Não, e isso é incrível mesmo, exatamente. Porque é isso que devia acontecer, né? E essa foi uma preocupação o tempo todo, sabe, Bru? Daí quando eu vi que eu não conseguia mais cumprir essa missão também, já não via mais sentido também. Mas foram 10 anos, né? Muito tempo. Bastante, E sou você muito falou grata. que caiu de paraquedas. Como é que você começou nisso? Foi muito doideira, porque para variar, né? Eu fiquei um tempo no Jornal Cruzeiro do Sul, entrei em 2009. Acho que era. Não. 2009. Entrei em 2009. 2009? Você não 2000. estava na prefeitura de Votorantim? Estava na prefeitura de Votorantim, eu fiz assessoria lá, daí... Eu lembro de 2009 que você estava na 2000, prefeitura. mas foi depois no final. Depois você migrou pro jornal. Foi no final de Tá. 2009 que eu fui pro Cruzeiro do Sul. Aí chegou um momento que eu queria fazer outras coisas, eu fui pro design interiores. Aí eu fiz o design interiores e saí do jornal. Achei que eu ia o quê? Fazer projeto. Daí eu fui... Porque eu gostava muito de escrever para arquitetura, adorava. Fui, mas daí eu senti muita falta da comunicação. Aí voltei para comunicação. No que eu voltei para comunicação, fui trabalhar numa multinacional. Fiz evento com gringo, gente do céu. Só eu de Histórias. brasileira, só eu de brasileiro, um monte de gringo. Foi, Maria. Daí eu fui cobrir uma licença maternidade nessa multinacional. Daí acabou a licença maternidade. E daí eu falei assim, bom, tá surgindo vaga no Cruzeiro de novo. Eu falei assim, opa, quero voltar para comunicação, vamos lá, né? Voltar para comunicação. E aí eram 4 vagas e eu fui a nota mais alta entre o público feminino. Tá. E aí era o Finês, que era o editor na Editor-chefe, época, né? falou assim, olha, a gente tem uma vaga, a gente gostaria que fosse mulher e é para coluna social, você topa? Eu falei assim, topo. Bora, vamos ver o que Bora, tem. vamos ver o que Vamos é. na festinha. E aí foi, só que era muito complicado, porque eu ficava trabalhando o dia inteiro e daí trabalhava à noite nos eventos, né? Samir, e você hoje é uma multimídia, né? Porque assim, você já fez mídia impressa, você já trabalhou com Gente, eu já trabalhei na rádio. Na rádio aqui com a gente, você trabalhou na internet fazendo programa com áudio e vídeo aqui com a gente também no Sim. 102 Play. Tem as suas redes sociais que você Tem. sempre está movimentando e tal. O que você sente em tudo isso que você vivenciou, você olhando para a Samira, que ficou 10 anos lá, trabalhou 10 anos no jornal também, mas aquela menina que chegou, saindo da prefeitura, chegou lá, e a sua visão que você tinha naquele momento da comunicação e hoje, como é que tá essa Samira hoje? Olha, eu acho que a palavra é adaptabilidade, sabe, Walter? Quando começou o jornalismo impresso começou eu sempre gostei muito de escrever, mas quando o jornalismo impresso começou a enfraquecer, a gente percebia que era uma tendência. Uhum. E aí eu até cheguei um dia chorando e a minha mãe falou pra mim assim, eu falei assim, mãe do céu, como tá? A redação tá ficando vazia, tá muito triste, fechou redação lá em São Paulo, a Abril fechou. Eu Sim. tinha um sonho de trabalhar na Abril, naquele prédio maravilhoso. Muita gente teve esse sonho, Não né? abriu ainda. E aí eu falei assim, meu Deus, daí minha mãe falou assim, Sá, pensa que você viveu isso. Você viveu, porque viver numa redação é muito diferente. A redação, ela é dinâmica, ela é barulhenta, ela é viva. E eu falei assim, mãe, não vai ter mais isso. Daí ela falou assim, pensa que você viveu isso. E o pessoal que está se formando agora, que nem isso vai viver? Sim, já vai viver numa outra realidade. É uma outra né? realidade. Daí eu falei outro- assim, é uma verdade. E assim, essa adaptabilidade do profissional da comunicação, que muita gente não entende,
é o que tá fazendo a diferença, sabe, Walter? E ser menos saudosista e saber aproveitar os momentos de cada coisa. Eu trabalho no rádio, tenho 26 anos, eu entrei no rádio com 19. O Walter entrou no rádio com 17, 18, né? Aham. E ele viveu uma época de ouro do rádio. Se for pra todos os dias eu ficar pensando, pô, eu queria ter vivido aquela época, era muito da hora, era outra realidade. Sim. Mas em geral a gente tem que parar de ser tão saudosista, eu acho, né? Mas pra quem viveu também porque mudam, né? As Muda. coisas mudam, Muda, quer não tem dizer. Mas assim, Walter, qualquer profissão, se você não se atualizar, você vai ficar ultrapassado. Exatamente, Sim. né? Então, Eu queria que continuasse daquele jeito, não dá. Não vai continuar, porque a tecnologia tá aí, os caras estão inventando o metaverso, estão inventando aqui. Sabrina Sato inventou já a Satico. Sim. Então, tá mudando Até porque muda o tempo todo. tem as mudanças que as pessoas sofrem, mas tem o lado bom também, né? Sim. Você tem a facilidade de executar o seu trabalho com ferramentas que ajudam muito mais, né? Eu vejo. Tem que estudar. Eu acredito que a Samira pensa dessa forma também. O que ficou no passado é uma bagagem e uma lembrança que tem que ser É legal isso, pra é você. isso. Você não pode ficar amarrado Não, àquilo ali. mas Você tem que olhar pra frente. Tem bastante gente que fica, viu, Walter? Viveu o presente, mas aquele olharzinho no Sim. futuro lá pra você ir seguindo em frente, né? Sim. Porque assim, eu falo porque assim, a gente veio de uma geração do analógico pro digital. Sim. Nós, né, talvez não tenhamos a mesma habilidade que quem já nasceu no digital Sim. tem. Mas a gente está vivendo essa transformação Mas a gente- e está a vindo. gente tenta. Não, e a gente está vindo nessa transformação. Mas a gente tem uma bagagem do analógico, até o sentido das coisas, né? Que às vezes quem veio só do Sim. digital não imagina, Não. né? Como é que as coisas funcionam. Então, acho que as duas coisas são importantes, né? A gente tem que usar esse diferencial como Concordo. bagagem para ajudar, né? E quem está vivenciando essa coisa do novo, você colar. Por exemplo, no programa que eu faço com a Bruna, não só aqui, né? No Breakfast, agora aqui na versão podcast, mas desde quando a gente fazia no rádio, as pessoas me falavam, nossa, e eu ouvi muito isso, talvez a Bruna tenha ouvido também, as pessoas falavam assim, nossa, é legal, né? Porque assim, porque na época tinha a Bruna, tinha a Isabela, o Paulinho e tal, o pessoal avança o sinal e de repente você mostra para eles, opa, vamos Aí, segurar né? um pouco mais. Né? É o feeling, né? Então, mas é uma questão que precisa ter isso. Sim. Eu tenho consciência disso. Eu preciso dessa coisa, da novidade que a Bruna traz, e ela precisa dessa bagagem que eu trago. Então, acho que as coisas se completam por Sim. causa disso, né? Sim. E no dia a dia, assim, eu estou citando o exemplo do programa porque a gente vivencia trabalha todo junto, dia sim. isso. E daqui a pouco a Bruna vai perceber também, né? Ela, em conversa, acho que com os amigos do irmão e tudo mais, ela já se sente algumas vezes descolada Tá dessa véia, turma filha? já. Não, mas isso é legal que ele tá falando, porque também tem a questão do ego que a gente tinha conversado na coluna social. Sim. O Walter, ele literalmente foi meu professor, porque quando eu fui trabalhar em rádio, ele era meu professor na faculdade. Só que se ele também não tivesse o entendimento profissional e também um pouco de humildade, porque também envolve humildade, mas também tem entendimento Sim. profissional, de só eu tenho pra passar, vai ser só do meu Sim, jeito. A gente não sim, teria a parceria sim, que a gente tem há sim. 7 anos. Não. Sim. Então, Gente, 7 legal anos já, isso. misericórdia. 7 anos já. É o relacionamento mais longo da minha vida. Sim, ai, tá vendo? vendo? Tá vendo? Alguma E, coisa, e né? é Já legal alguma coisa. isso. E ele contou do meu irmão, porque eu direto conto coisas pra eles. Eu vejo Sim. os meninos falando umas coisas lá, e as amigas dele com 20 anos, que eu falo, que da hora. Com 20 anos eu era mó retardada. Tipo, Não, Não, mas mas sim. então, mas ela tá falando de 20 anos e ela tem 26. e já Sim. muda muito. Ela tá falando de 6 anos. E- Eu tenho o dobro da idade da Não, Bruna. e sabe uma coisa que é legal também, Eu Sá? tenho 10 anos a mais. Você tem quantos 11, anos? Eu tenho 37. Porque muita gente vira Eu pra mim acho. também e dá aquele discurso, não, mas é que você é novinha e você vai ver que certas coisas você vai mudar e você vai perder a essência. Aí eu vejo o Walter, que tem 51, e tem um monte de coisa de essência jovem que ele mantém pra caramba. Ela quer Aí que eu dê falo- idiotices. Eu falo, gente, eu tentei ser polida. Porque a gente gosta é disso. Mas é isso. Porque ele é um idiota também. Mas a gente tem que Mas manter tem que manter. isso. Olha, uma vez eu ouvi há muito tempo atrás uma palestra e o cara tava falando dessa questão de motivação, né? Que tem muita palestra motivacional, né? Sim. Aliás, algumas empresas já me chamaram, você pode vir dar uma palestra para motivar meus funcionários e tal. Algumas eu já cheguei a falar, você quer que eu venha vestido de palhaço, nariz de palhaço, o que você quer que eu venha? Motivar pra quê? Porque é difícil, né? Sim. Não é algo que você não vai motivar as pessoas. Não. Você pode deixá-las animadas numa palestra, mas a motivação vem do dia a dia. Não é isso que acontece? Sim. Só que o que tem que ficar claro é o seguinte:
Eu ouvi de 2 grandes professores que eu tive, um pegou e falou assim, o dia que você imaginar que você sabe tudo sobre comunicação, Nossa. e no caso ele se referia especificamente ao rádio, mas hoje eu transformo essa palavra dele à comunicação, ele falou assim, quando você achar que você sabe tudo sobre o rádio, você vai vender, na época ele falou, vai vender livro. Vai vender outra coisa, vai arrumar outra profissão, porque você não serve mais para aquilo ali. Se você acha que você sabe tudo sobre aquilo, você Sim, não serve. sim. Isso vale para qualquer profissão. Sim, com E um certeza. outro me falou uma coisa muito interessante que também serve para qualquer outra coisa. Ele falou especificamente para o rádio, mas serve para qualquer outra coisa que a gente faça hoje. Ele fala assim: a grande magia do rádio é fazer todo dia a mesma coisa de uma forma diferente. Diferente. Muito bom. A grande magia da internet é fazer todo Também. dia a mesma coisa de uma forma diferente. Sim. A grande magia da televisão é fazer todo dia a Também. mesma coisa de uma forma diferente. A grande magia de eu atender alguém numa oficina autorizada de concessionária é a mesma coisa de uma forma diferente. Para tudo serve É. isso na vida. A Pra gente tem que tudo. carregar isso, não é verdade? Não, eu acho muito interessante essa reflexão que vocês estão fazendo, porque justamente eu usei, inclusive eu usei na minha tese uma frase do Paulo Freire, já taquei já no começo para não ser tão julgada pelo júri, sabe? Aham. Taquei assim, não existe saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então é isso. É assim, e outra coisa que eu costumo fazer também, a coisa que eu domino mais, eu faço mais. Quando eu domino menos, eu estou tentando deixar para outra pessoa fazer. Por exemplo, os jovens, eles editam vídeo com muito mais rapidez do que a gente. Sim. Então, assim, quando a gente puder delegar e deixar para essas pessoas Mas é o que as a Bruna outras falou, a coisas, questão da humildade. Você Então. entender que tem alguém que sabe mais que você É naquilo isso. ali. Quer ver, ó? Pega aquele controle ali, ó. Ó, uma vez eu vi isso daqui também, nessa palestra que eu falei pra você. O cara Lá mostrou vai um ele na controle de palestra. televisão. Não, mostrou um controle de televisão. O que é isso aqui pra você? Esse é o controle de coisa. De Ar-condicionado. De ar-condicionado. Pra nós, você com 37, eu com 51 e a Bruna com 26, é um controle de ar-condicionado. É. Dá na mão de uma... Dá pra Clarice. Dá pra Dá pra Clarice. Clarice isso aqui. Telefone. Isso aqui vai Ai, ser é mesmo, um telefone, telefone. vai ser um Com carrinho, certeza, com vai ser um certeza, avião, com certeza. né? Vai ser um balanço. Carrinho vai ou vai ser. ser algo que ela quer jogar em alguma coisa pra ver o que acontece. Também. Não é tudo isso? Mas é. E por que a gente tem que mudar assim? E daí eu já ouvi gente falar assim, mas é muito fácil falar isso com a mentalidade de uma criança que não tem preocupação. Não, a gente não pode perder a criança que tem dentro da gente. Então quando a Bruna fala assim, e eu brinco com ela, fala, a gente tem que manter de certa forma a idiotice, mas de uma forma... Mas a maturidade, mas sendo... mas a idiotice não é de idiotice... De ser infantil. Não, de ser criança. de manter-se alegre de Sim, alguma forma. Porque claro. às vezes você não pode se levar a sério todo o tempo. Você tem Não que dá. dar espaço Não dá. para esse seu lado criativo acontecer. Sim. Não é isso? Se você não tivesse aflorado isso em você, o seu lado criativo, de alguma forma, fala assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu quero fazer um mestrado nessa área. Você ia falar o seguinte, ó, fiz faculdade, tá tudo legal, agora eu vou ser mãe, eu vou parar com tudo. Você não podia ter falado isso? Podia. Então, mas você não fez isso. Ou podia ter falado, eu queria um intercâmbio quando eu era jovem, adolescente. Por e que eu não vou ter querer agora, né? feito. Então, assim, Sim. que Não bom é? que faz as coisas. E eu tenho Não, como mas inspiração mesmo pra não esquecer disso. Mas sabe a questão de deixar a criança infantil aflorar, mas sem ser a criança florar, mas sem ser infantil. Sim, ser maduro, exatamente. principalmente maduro emocionalmente. Tipo, tô tacando bem o foda-se a vida inteira. Quanto mais maduro você fica, mais foda-se você taca. É. Aham. Então, isso é ótimo. Você vai criando também. uma licença poética pra poder ligar o foda-se. É muito né? bom isso. É bom. É muito bom. Legal, olha, muito bacana o papo com a Samira. Eu quero Clarice na próxima, Ju. Ai, Clarice. Você Porque traz essa criança ela? já Clarice é é um sensacional. Ela tá ícone. com quanto agora? Ela tá 1 ano e 9, ela fez ontem. Tá. 1 ano e 9. Ela é que assim, com outras pessoas ela fica um pouco tímida no começo, então mas depois 10 ela vai se soltando. Numa próxima oportunidade você vai trazer ela. Ela é muito pra gente- engraçada. E essa é outra Fala dessa oportunidade de relação cansar também. muito, mas também rejuvenescer, né? Não, total. Porque você é mais total. jovem, muito Não, depois de e Clarice. eu gosto muito, assim, Bru, de sentar no chão e brincar, de correr. Eu sou essa pessoa. Eu brinco muito com ela o tempo todo. Quando eu tô com ela, eu quero estar com ela, sabe? Eu faço isso. Gente, procurem as redes sociais da Samira e vejam Arroba os Samira vídeos da, Galli. da Clarice. Clarice, é Clarice. Não, quando eu coloco Clarice, a audiência vai lá em cima. Você tá vendo? Você tá entendendo? Isso é bacana. E outra coisa também. Você poder, né, com um serzinho ali que tem o maior amor do mundo. O maior amor né, do mundo. É o maior amor da sua vida. É, com Não é isso? certeza, com E não que certeza. você não ame o Zé, ou não ame seu pai e sua mãe, mas é o que eu falo. É. Quem é pai ou É mãe incrível. começa a ter essa noção que é um amor diferente. Sim. Não tem comparação com outros. Não. São amores diferentes. Agora,
pra gente fechar o papo, o que a Samira Gali tem em mente agora? Agora que ela tá Agora ela vai formada no fugir, ela mestrado. acabou de defender a tese dela, ela vai dar uma fugida. Sim. Ela vai fugir, porque daí ela vai entender o que ela vai fazer da vida, Você mas vai estamos aí. tirar um tamo- momento sabático? Não, já tirei, né? Já, Tá né? bom, Tá bom. já tá bom. Aham. Não, agora Você vamos pode pra fazer igual o cima. Thiago York, todo ano é um novo ano sabático. Não, né? Pra quem pode, né, bem? Não, vamos pra cima. Vou dar uma fugida, daí depois ir pra cima. A gente tem que entender como que a gente pode fazer o nosso papel no mundo, Walter. Então, se for esse caminho acadêmico, vamos trilhar esse caminho Através da acadêmico. educação, através da O que comunicação, for, da psicologia. O que a gente puder ajudar a deixar o mundo um pouquinho melhor, eu acho que é esse propósito que falam, tá? E qual que é o propósito da sua vida? O propósito da vida é viver. E o resto a gente tenta melhorar um pouquinho, que seja o nosso entorno, melhorar um pouquinho as pessoas que a gente convive, fazendo a nossa parte no mundo, né? Olha, quase uma Mahatma Você Gali. viu, hein? gente? Maravilhosa. Maravilhosa, Essa é a pessoa que concluiu o mestrado Essa pessoa hoje. maravilhosa, eu não sei como eu tô acordada Que bom, ainda, olha. mas Issa, é duas isso. vezes obrigado mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite e por ter aceitado o convite num dia tão importante quanto esse. Não, mas eu falei... Ela não desmarcou, minha gente. Não, imagina. Maravilhosa. Por quê? Só se fosse no horário da defesa, que daí não sou uma só. Parabéns. O resto não dá. E boa Mestre sorte. Samira Mestre Gali. dos magos. Mestre. Agora Show de eu bola, né, Bru? aguento. Valeu, Walter, mais uma vez. Obrigada, Valeu. Sá. Obrigada, e semana que vem gente. tem outro bate-papo. Breakfast, o seu morning show.